Paz e saúde para todos nós. É o desejo do mais profundo do nosso coração. Nós ainda estamos neste domingo 3 de maio de 2020, estamos ainda respirando a comemoração dos 86 anos da Igreja Presbiteriana da Encruzilhada. Nós completamos neste dia 30 de abril de 2020, 86 anos de organização, quando na data 30 de abril de 1934, a Igreja Presbiteriana da Encruzilhada foi organizada. Ao longo deste tempo, naturalmente, membros fundadores passaram pela Primeira Guerra Mundial, já jovens e adultos ali em 1934, e passaram também pela Segunda Grande Guerra Mundial. Vivemos hoje um contexto de pandemia no mundo, como é do conhecimento de todos, devido ao Covid-19, ao vírus, ao coronavírus. E olhamos para a história da igreja e procuramos na palavra de Deus, procuramos alento para as nossas vidas. Satanás tem feito de tudo, fez e continuará fazendo para destruir a igreja. Só que é uma luta, para ele é uma luta inglória. Esta luta já está perdida para ele. A igreja venceu por meio do Senhor Jesus Cristo, o seu cabeça, o seu Senhor, o seu noivo, o seu dono. A igreja venceu o Império Romano. A igreja venceu as perseguições judaicas. A igreja venceu o obscurantismo da Idade Média. A igreja venceu o iluminismo, o racionalismo. A igreja tem passado por todas estas perseguições e sofrido tantas influências, mas tem permanecido conforme a palavra de Jesus, vitoriosa. Ser igreja, nós precisamos refletir, ser igreja em meio à calamidade. Igreja, a palavra igreja, no grego, ela é eclesia, e significava e significa eclesia um ajuntamento de pessoas. É uma assembleia, é uma reunião de pessoas. Inicialmente era uma palavra que não tinha um contexto religioso. Por exemplo, em Atenas se dizia: nós vamos ter uma eclesia, uma assembleia, uma reunião de pessoas para tratar das questões da cidade. E então, depois, posteriormente, passou a ser usada no contexto dos cristãos. Que grupo é aquele? Que eclesia, que reunião é aquela ali? Aquela ali é um grupo de cristãos. São pessoas que dizem acreditar num Deus chamado Cristo ou Jesus Cristo. E então a igreja, esse nome eclesia, passou a ser usado no contexto religioso. Igreja é, portanto, reunião de pessoas. Naturalmente que a igreja, por esse contexto de pandemia, esta igreja não está reunida no templo, como a Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 42. E nós temos aprendido também como igreja, não agora por conta da pandemia, mas muito antes, temos enfatizado que nós precisamos ser igreja, como lá em Atos, no templo e de casa em casa. Hoje a igreja está de casa em casa. E eu espero que você esteja adorando ao Senhor. E eu gostaria de meditar com você no texto da palavra de Deus, de Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, os versículos 10, os versículos 20 e 21. A palavra de Deus nos diz, em Efésios capítulo 3, versículos 10, diz o apóstolo Paulo: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. E os versículos 20 e 21, Paulo nos diz: ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória, a Deus seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. É esse texto que eu quero trazer neste domingo para refletirmos e pensarmos. Talvez pessoas questionam: será que você está na igreja, participa da igreja? Existe até um movimento chamado dos desigrejados.
pessoas que se afastaram da instituição chamada igreja. E então buscam viver uma fé cristã em casa ou em alguns grupos, mas não com a instituição igreja. Nós não estamos livres de problemas e pecados, quer estejamos isolados, quer estejamos reunidos como família, ou mesmo no contexto da instituição igreja. Mas nós não podemos abrir mão de estarmos reunidos, e nós esperamos o momento quando nós vamos poder nos reunir novamente. Estarmos não só e continuarmos de casa em casa, através dos pequenos grupos, dos grupos familiares de oração, através das reuniões de ministério, sim, mas também de estarmos celebrando a Deus juntos, adorando ao Senhor. Como estaríamos hoje celebrando a ceia do Senhor, estarmos juntos, reunidos, e aí sim celebrando a ceia do Senhor. Ansiamos, e deve ser o desejo do nosso coração, de que nós vamos estar juntos, segundo a graça e a misericórdia e a bênção de Deus, para também celebrarmos a ceia do Senhor, adorarmos ao Senhor e ouvirmos a pregação da sua palavra. Em meio a toda essa pandemia, a tudo isso, quem sabe pode ser que alguém questione e coloque diante de você: será que participando de uma igreja, será que você não está num barco furado? Que certezas você pode ter em meio a tantas incertezas nesse contexto de pandemia? Eu quero refletir com você no texto que nós lemos sobre as certezas da igreja em tempos de calamidade. As certezas da igreja em tempos de calamidade. A calamidade não é algo só de hoje, naturalmente você sabe isso. Desde que o pecado assolou o coração de Adão e Eva, da humanidade. E se nós olharmos para o próprio contexto do que o apóstolo Paulo nos fala em Efésios, quando ele escreveu a epístola aos Efésios, muito possivelmente entre os anos 62 e 63 da nossa era depois de Cristo, Paulo estava, ao que tudo indica, estava preso, estava nas prisões romanas por conta da pregação do evangelho e da perseguição que sofria. E é nesse contexto que Paulo então vem trazer uma visão esperançosa, uma revelação de Deus esperançosa para a igreja, para nós que somos cristãos, que cremos no Senhor Jesus Cristo. E é nesse contexto que então eu quero pensar com você: certezas da igreja em tempos de calamidade. A primeira certeza, irmãos, que nós podemos ter em meio à calamidade como igreja é a certeza da vitória. A palavra de Deus nos diz lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, depois que Jesus então perguntou aos discípulos: o que é que as pessoas dizem que eu, o Filho do Homem, que eu sou? O que é que elas dizem a meu respeito? Então os discípulos disseram: uns dizem que o Senhor é algum dos profetas, o Senhor é João Batista, que então voltou. E aí então faziam algumas colocações, e Jesus então perguntou: e vocês? O que é que vocês, meus discípulos, dizem que eu sou? E então Pedro toma a palavra e Pedro responde. E Pedro diz: eu creio, eu sei que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Pedro faz essa declaração, Jesus diz: bem-aventurado és, Simão Pedro, porque não foi carne nem sangue que revelou isso a você, mas foi Deus Pai que lhe deu essa revelação. E Jesus então faz um trocadilho com a palavra Pedro. Ele diz: tu és Petros, tu és Pedro, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é edificada sobre a pedra, que é o Senhor Jesus Cristo, sobre a pedra que é a pedra angular, o Senhor Jesus. Ela é formada por Petros, por pedras pequenas, pedras vivas, que o próprio Pedro entendeu isso e na sua epístola fala, que nós somos pedras vivas colocadas sobre a pedra principal, que é a pedra angular, que é o Senhor Jesus. E note que Jesus, na sua palavra, ele disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora perceba o que Jesus diz sobre esta minha igreja dele. Ele diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nem adianta o inferno tentar atacar, mas mais do que isso, a igreja vai avançar vitoriosa.
ela haverá de cumprir o propósito de Deus, de ser instrumento para a salvação de todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, de todos os eleitos desde a eternidade, segundo o plano de Deus. É impressionante a promessa do Senhor Jesus Cristo, que nos traz a certeza de que a igreja, ela tem a certeza da vitória em meio à calamidade. Por mais que Satanás tente destruir a igreja, como fez, tentou impedir Jesus de cumprir a sua missão, de morrer por nós na cruz, de pagar pelos nossos pecados. Por mais que Satanás tenha tentado, ele foi derrotado. Por mais que ele tenha tentado de desviar a igreja da sua missão, a igreja apostólica viveu cumprindo o propósito de Deus para ela, de anunciar o Salvador, o Senhor das nossas vidas, que é o Senhor Jesus Cristo. Então você pode crer nesta e pode ter essa certeza pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Em tempos de calamidade, a certeza da vitória sobre a igreja, de fato cumpre aquilo que o Senhor Jesus Cristo prometeu. Assim como o próprio Senhor Jesus Cristo parecia ser derrotado e foi visto desta forma, como um derrotado, alguém que estava crucificado, mas na verdade ele foi vitorioso. Assim também com a igreja. Parece que ela está derrotada, parece que ela está acabrunhada, perdida, presa. Não. Nós podemos ter a certeza da vitória em tempos de calamidade. Mas o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra não nos dão apenas a certeza da vitória. A palavra de Deus diz que nós podemos ter certezas da igreja em tempos de calamidade. Não só a certeza da vitória, mas também a certeza da plenitude. Deus não deixa nada pela metade. A palavra de Deus nos diz, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, a palavra de Deus nos diz: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isto está em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Deus não nos quer deixar como igreja pela metade. Deus não quer apenas salvar as nossas vidas pensando na eternidade. Deus não quer apenas que nós sejamos batizados na igreja, como Jesus falou, batizando-os, ordem de Jesus, que era para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus não quer só isso, nos deixar nisto. Deus não nos quer deixar apenas na primeira ceia que nós participamos depois que fomos batizados. Não. Deus quer nos encher dia a dia do seu Espírito Santo. Nós já fomos batizados com o Espírito Santo, conforme a Bíblia nos diz, mas Deus deseja nos encher dia após dia com a pessoa bendita do Espírito Santo. E esta é uma promessa e uma certeza de plenitude. Podemos ter a certeza disso, que Deus quer nos encher dia após dia com o seu Espírito. Deus quer transformar o nosso corpo mortal em corpo incorruptível. Deus quer transformar a nossa pobreza em riqueza espiritual. Deus quer transformar a nossa tristeza em alegria. Deus quer transformar a nossa fraqueza em força. A nossa fraqueza em força. Que certezas maravilhosas o Senhor Jesus Cristo e a palavra de Deus então nos traz e nos dá. São certezas da igreja em tempos de calamidade. Certeza da vitória, certeza da plenitude, mas também a certeza de glória. Em meio a pandemias, em meio a calamidades, em meio a catástrofes e tragédias, nós podemos ter a certeza, como igreja, a certeza da glória. Isto está lá em Romanos capítulo 8, versículos de 31 a 39. É um texto precioso e maravilhoso. Romanos 8, 31 a 39. O apóstolo Paulo nos diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou. Deus nos entregou Jesus, ele morreu por nós na cruz. Porventura este mesmo Deus não nos dará graciosamente com ele
todas as coisas, ou seja, por meio de Jesus, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem haverá de condenar? Quem os condenará? Quem condenará os eleitos de Deus? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também ele intercede, Jesus intercede por nós. Continua Paulo: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Agora perceba bem o que Paulo diz aqui. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Continua Paulo, os versículos 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Perceba, e eu enfatizo o versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por meio daquele que nos amou, diz Paulo, nós somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou é que nós somos vencedores contra qualquer ação do inferno contra a igreja. Nós somos vencedores sobre quaisquer acusações, quaisquer condenações humanas. Sobre vitória, nós temos a promessa de glória sobre tribulação, sobre tristeza, sobre perseguição, sobre fome, sobre nudez, sobre perigo, sobre espada. Nós não podemos viver como derrotados. A igreja não pode viver como uma igreja derrotada, porque nós temos a certeza dada pelo Senhor Jesus Cristo, a certeza de glória. Então não podemos, repito, viver como derrotados. É muito interessante uma história verídica é contada na história da igreja sobre o reformador Martinho Lutero. Depois da reforma protestante que aconteceu, diz a história que em um dado dia, Lutero, sofrendo momentos de angústia e perplexidade, diz a história que a sua esposa, Catarina von Bora, diz a história que ela apareceu vestida de preto. E então, porque estava vestida de preto, Lutero, então, perguntou por quê, questionou por que ela estava vestida daquela forma. Porque ela estava vestida de preto. E então Catarina olhou para Lutero e disse: eu estou de preto porque Deus morreu. Eu estou de preto porque Deus morreu. Diz a história que Lutero olhou para ela assustado e disse: estás louca? Deus morreu? Estás louca? E Catarina de Bora olhou então para o seu amado esposo Lutero, a quem ela tanto se dedicou, e disse: não, Lutero, não. Eu estou assim, vestida de preto, porque tu vives como se ele, Deus, estivesse morto. Ela estava então tentando ajudar Lutero a sair daquela sua angústia. Ela estava como que dizendo: Lutero, a sua forma de viver dá um testemunho como se Deus estivesse morto. Você está sendo tomado por essa angústia, Lutero. Como que a dizer: saia disso, Lutero. O nosso Deus, o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus está vivo. Ele é um Deus de glória. Você não pode viver como se Deus estivesse morto. Como igreja, nós não podemos viver como se o Deus a quem servimos estivesse morto. São certezas da igreja em tempos de calamidade. Primeiro, a certeza da vitória. Segundo, a certeza de plenitude. Terceira certeza, a certeza de glória. Mas em último lugar, eu quero também dizer, baseado na palavra de Deus, que a igreja pode ter certeza, sim, pode ter certezas em tempo de calamidade.
e ela pode ter, em último lugar, não que não possa ter outras certezas, mas eu gostaria de destacar algo fantástico e precioso sobre a igreja. É a certeza de perfeição. É a certeza da perfeição. Se você voltar ao texto de Efésios, nós lemos o Efésios capítulo 3, os versículos 10, versículos 21 e o versículos 20 e 21, mas eu gostaria de convidar você a voltar ao texto de Efésios, só que desta feita no capítulo 5, quando a palavra de Deus nos diz a partir do versículo 25 até o versículo 27, e o Senhor Jesus Cristo Deus inspira Paulo a escrever essas palavras tão belas sobre o relacionamento conjugal, que então Paulo compara ao relacionamento de Cristo, que é o noivo, com a igreja, que é a noiva. E então, pensando neste relacionamento conjugal, Paulo nos diz, em Efésios 5, de 25 a 27, Paulo diz: maridos, amai vossas mulheres, assim como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, preste bem atenção, para apresentar esta igreja a si mesmo, a Jesus, como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A igreja pode ter a certeza, em tempos de calamidade, a certeza da perfeição. É uma das mais belas figuras da igreja, reveladas pela palavra de Deus, que é a figura da noiva, a igreja como noiva do Senhor Jesus Cristo. Jesus deu a sua vida, ele morreu na cruz para apresentar esta noiva, a igreja, como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém uma igreja, uma noiva santa e sem defeito. Não tenha medo de tentar servir a Deus e errar. Tenha medo sim de passar toda a vida e não servir a Deus. Tenha medo de passar toda a vida e não se doar e não fazer a vontade de Deus. A minha oração é que você possa ser tomado pelas certezas da palavra de Deus, que são certezas para uma igreja em tempos de calamidade. Eu e você, nós somos chamados a vivermos e sermos a igreja hoje. Nós louvamos a Deus por aqueles que mantiveram firme o testemunho e que nos possibilitaram e nos possibilitam ser hoje a Igreja Presbiteriana da Encruzilhada. Nós estamos completando 86 anos, mas temos um livro que conta a história de 80 anos desta igreja. E o meu convite a você, quem sabe, é você acessar o site da igreja, o Facebook, o Instagram da igreja, IP Encruzilhada, e você conhecer um pouco mais sobre esta igreja. O meu desejo é que você seja tomado pelas certezas da palavra de Deus, seja você da Igreja Presbiteriana da Encruzilhada ou não, ou de outra igreja, ou mesmo que não tenha nenhuma igreja, mas deseje conhecer o que Deus quer para a sua vida. Recorde-me da história de pastores brasileiros que há anos e anos atrás foram até a Coreia do Sul para conhecer a Igreja Presbiteriana da Coreia do Sul. E existem outras denominações lá. São igrejas enormes, igrejas grandes, com milhares e milhares de membros. Naquela época, há mais de 10 anos atrás, eu acho que há mais de 15 anos atrás, esta igreja presbiteriana da Coreia do Sul, ela tinha mais de 60 mil membros. Imagine uma igreja. No domingo era um culto atrás do outro, entrando e saindo pessoas, cultuando a Deus, louvando, adorando a Deus. E esses pastores que foram lá conhecer esta igreja, eu não pude ir na época, não tinha condições de ir, condições financeiras de ir, mas eu ouvi o testemunho desses pastores. Eles foram levados para uma sala cheia de fotos de pastores e de mártires, pessoas que morreram para sustentar o testemunho do Evangelho, em meio a tanta perseguição,
em meio àquele contexto de luta contra o comunismo e as perseguições, até que a Coreia se separou. E ficou a Coreia do Norte comunista e a Coreia do Sul, uma Coreia que abriu a sua nação para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para a pregação da Bíblia. E glória a Deus, porque tanto prosperou, tanto prosperou. Esta igreja levou esses pastores brasileiros, visitantes, para uma sala. E eles foram vendo a foto de vários pastores e a foto de várias pessoas que morreram pela perseguição que foi movida contra a igreja da Coreia do Sul. Para que os membros jamais esquecessem de que pessoas deram a vida para que eles pudessem ter ali a liberdade de adorar ao Senhor Jesus Cristo e de ser e viver a igreja de Jesus. Mas o curioso é que os pastores falaram que quando eles chegaram na última foto, não havia uma foto, havia sim um quadro. E quando eles observaram bem, não era um quadro com a figura de uma pessoa, era um espelho. Era um espelho que estava ali posto. Isto para quê? Para que cada um pudesse se ver e pudesse entender. Nós somos a igreja hoje. Assim como a foto daquelas pessoas trazia uma lembrança de que eles foram a igreja visível de Jesus na terra enquanto estavam vivos. Nós somos a igreja hoje. E eu quero convidar você a refletir isso. Que tipo de igreja nós temos sido? Nós precisamos ser uma igreja muito presente nos cultos, muito atuante no templo e de casa em casa, nos pequenos grupos de oração, nos pequenos grupos, não só os grupos de oração nos lares, mas também os pequenos grupos que também se reúnem nos lares. Nós precisamos ser a igreja que está adorando e servindo através dos ministérios, para a glória de Deus. Nós precisamos ser a igreja que ajuda a comunidade e busca de alguma forma interagir com esta comunidade. Nós precisamos ser a igreja que está presente nos cultos. Hoje, quem sabe, nós estamos reclamando tanto que nós não temos os templos abertos com a liberdade por conta devido ao coronavírus, a esta pandemia, para evitarmos uma rápida proliferação. Nós não estamos nos reunindo no templo. Quem sabe estamos sentindo falta. A verdadeira igreja e os verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo, sim, estão sentindo muita falta disso. Pessoalmente, sinto muita falta. Temos essas transmissões online, temos essas transmissões usando os recursos tecnológicos, mas isso não nos basta. Nós queremos estar juntos, nós queremos nos abraçar, vamos precisar tomar todos os cuidados quando retornarmos, até podermos chegar o tempo de darmos aqueles abraços calorosos e nos alegrarmos por estarmos juntos ali. Mas quando tudo voltar, Deus nos conceda, nos dê essa oportunidade de sermos uma igreja mais calorosa, mais viva, mais operosa, uma igreja que tenha mais e mais prazer naquilo de que nós estamos reclamando, que nós não podemos estar nos cultos, que nós não podemos estar no templo, que nós não podemos celebrar a ceia do Senhor como deve ser, juntos ali, reunidos, não virtualmente, mas presentes, que nós não estamos batizando os nossos filhos, que não estamos nós sendo batizados se ainda nós não fomos batizados, se ainda não somos membros da igreja. Que nós possamos ter o desejo de ser e viver a igreja do Senhor Jesus Cristo. Sim, promessas que a palavra de Deus nos traz para que nós possamos ter certezas da igreja em tempos de calamidade. Nós temos a certeza da vitória, da plenitude, da glória e temos a certeza da perfeição. Que a palavra de Deus encha os nossos corações. Que o Senhor Deus nos abençoe e que em breve, no tempo dele, nós possamos estar juntos mais uma vez, novamente, para continuarmos sendo e vivendo a igreja no templo e de casa em casa. Que Deus seja louvado. Paz e saúde
sobre a sua vida. Paz e saúde. Que Deus nos abençoe.